Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo, ok? Nós estamos aqui num canal que tem um propósito muito bem definido, meus queridos, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Nós estamos aqui todos os dias, uma porção da Palavra de Deus e trazendo meditação, reflexão, para que você acesse novos lugares em Deus. Se você acredita que esse tipo de conteúdo é relevante, não deixe de me ajudar a esse canal a chegar a mais pessoas. Então curte, comenta, compartilha e principalmente segue o canal para você não perder nenhum conteúdo. Então vamos direto aqui àquilo que nós vamos meditar nesse dia. Então nós estamos aqui refletindo sobre o segundo livro de Reis e hoje nós temos uma porção de 2 capítulos. Nós vamos estar vendo o capítulo 8 e o capítulo 9. Então vamos lá, tem bastante conteúdo, bastante princípios. Nós estamos aqui com o ministério do profeta Eliseu muito ativo aqui, gerando muitos milagres e libertação sobre o povo de Israel. Então vamos lá, veremos inicialmente na porção de hoje um capítulo que nos mostra o cuidado de Deus no cumprimento de todas as suas promessas e como o coração humano pode se afastar completamente dele. Vamos juntos? Então, você se lembra da mulher sunamita que nós vimos nos capítulos anteriores? Aquela que hospedou o profeta Eliseu e que teve seu filho ressuscitado pelo profeta? Então, no início desse capítulo, Eliseu orienta aquela mulher a deixar a terra por uns 7 anos, aproximadamente por 7 anos. Por quê? Porque viria uma grande fome sobre aquela terra e aquela mulher, a sua casa, a sua família seria afetada. Então o profeta Eliseu dá uma palavra, vamos dizer assim, privilegiada para que ela vá buscar abrigo em outras terras. Enfim, e aí passa esses 7 anos, ela obedece, ela deixa a sua casa, mas quando ela retorna, ela encontra a sua terra, a sua casa, a sua herança ocupada. Mas veja como Deus ele cuida de quem confia nele. No exato momento em que a sunamita está indo até diante do rei, solicitando a restituição da sua casa, do seu terreno, né? É exatamente o mesmo momento que o servo de Eliseu ele está contando todos os grandes feitos do profeta Eliseu para o rei. E aí Geazi também está contando sobre o quê? Sobre o milagre que aconteceu com o filho da sunamita. Olha só, quando o servo está contando sobre o filho dela, aquela mulher se apresenta diante do rei. Olha só. E aí a pergunta que eu te faço, isso é coincidência? É claro que não, mas é um ato sobrenatural de quê? De providência divina. Isso é incrível. E logo em seguida, Eliseu visita Damasco, pois lá o rei da Síria, que estava doente, mandou perguntar se ele iria conseguir se recuperar. Eliseu responde que sim, que ele se recuperaria. Mas logo em seguida, o profeta começa a chorar, pois ele vê que o enviado do rei, o mensageiro do rei, chamado Azael, ele se tornaria um futuro rei, mas seria um rei muito cruel, um rei da Síria, e que iria perseguir muito Israel. E de fato, logo em sequência, Azael acaba assassinando o rei da Síria e assume o trono, assim como o profeta Eliseu tinha visto. Aqui nós vemos um contraste. Enquanto Deus honra a fidelidade da sunamita, nós vemos também a ambição humana agindo com traição e crueldade, pois o mensageiro ali, o homem de confiança do próprio rei da Síria, é um homem que conspira e mata o próprio rei e toma o seu lugar. O capítulo termina com um triste relato sobre a decadência espiritual de Judá. O rei Jeorão, que era genro de Acabe, segue o mesmo caminho de idolatria e de injustiça. Mesmo com alianças políticas e militares, o seu reinado é marcado por perdas e afastamento de Deus. Portanto, queridos irmãos, observamos que nesse capítulo nos ensina que Deus honra quem tem prazer em honrá-lo e que a desobediência e o distanciamento dele sempre trará consequências muito severas. E para o próximo capítulo, nós veremos um capítulo cheio de ação, justiça e o cumprimento da palavra do Senhor. E o capítulo 9, ele começa com uma missão profética, pois Eliseu envia um de seus discípulos
para ungir Jeú como novo rei sobre Israel. A ordem era clara, ele deveria ir ungir Jeú e fugir imediatamente. Isso porque o que estava por vir era muito sério e muito determinante sobre todo Israel. Jeú recebe a unção e é declarado rei pelos seus próximos. Não apenas por uma escolha humana, essa unção de Jeú, mas também como um cumprimento da profecia de Elias sobre a descendência de Acabe, pois Deus havia determinado um juízo severo sobre a casa de Acabe por causa da idolatria e da perversidade de Jezabel. E Jeú não perde tempo, ele parte imediatamente rumo à cidade de Jezreel, sim, porque era ali onde Jorão, rei de Israel, está se recuperando de feridas. Então ali ele está repousando Jorão. Ao encontrá-lo, Jeú revela a sua missão e quando Jorão tenta fugir, Jeú o atinge com uma flecha mortal e o corpo do rei cai no campo em que havia sido tomado, sabe de quem? De Nabote, ou seja, mais outro juízo profético se cumprindo. Nabote havia que, de forma maligna, Jezabel e também Acabe tinha tomado daquele homem fiel, né? E ali um dos seus filhos, um dos seus descendentes acaba morrendo sobre o campo de Nabote. Em seguida, Jeú também mandou executar Acasias, que era rei de Judá, que também era ali naquele momento aliado de Jorão. E por fim, ele vai diretamente ao palácio confrontar quem? A própria Jezabel. Sim, ela tenta se impor com palavras, com diálogo, toda maquiada, toda adornada, mas Jeú ordenou que a jogassem pela janela. Ela cai da janela, é atropelada por Jeú e acaba morrendo. E ali, mais adiante, nós vemos a palavra de Deus citando que o corpo de Jezabel é devorado pelos cães, não sobra praticamente nada, queridos. Exatamente como Deus havia dito por meio do profeta Elias. E o que aprendemos aqui? É que a palavra de Deus sempre se cumpre, que o Senhor levanta pessoas para cumprir os seus propósitos, mesmo que pareçam pessoas improváveis, e que o juízo de Deus pode demorar, mas jamais irá falhar. Irmãos, o nosso chamado é viver debaixo de obediência, reverência e confiança. O mesmo Deus que usou Jeú para fazer justiça é o Deus que cuida de nós e vela pela sua palavra. E aí eu faço mais uma vez a pergunta: gostaram do conteúdo de hoje? Então, se vocês gostaram, por favor, curte, comenta, compartilha, segue esse canal para não perder nenhum conteúdo. Eu te agradeço por você fazer parte dessa comunidade e estarmos aí desde janeiro, a gente lendo as Escrituras juntos, em comunhão, porque nós cremos que essa palavra, a palavra de Deus, é muito poderosa para mudar o destino da nossa vida. E agora chegou o momento de eu me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!